Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um episódio do nosso querido Jovem Tex. Dessa vez com uma convidada muito especial, a Verônica Magalhães. A Verônica é bacharel em Direito pela PUC e em Contabilidade pela FPCAF. Tem mestrado também pela FPCAF e é uma pessoa que reúne algumas características muito interessantes que fazem com que ela fosse a pessoa ideal para a gente trazer aqui, porque o Jovem Tex ele quer trazer um pouco de diversidade de carreira. Então, a Verônica teve experiência em escritório, teve experiência em Big Four e agora trabalha em empresa, está no mundo corporativo. É uma pessoa que vai agregar muito, trazer uma visão diferente, talvez, da que os outros convidados trouxeram para a gente. E eu tenho certeza que vai ser muito rico esse episódio. Passo a palavra para o meu querido Vini para que ele faça a primeira pergunta e dê andamento a mais um episódio do nosso Jovem Tex. Vini, por favor. Obrigado, Thiago. Primeiramente, Verônica, eu queria reforçar o agradecimento, né, pela aceitação do convite. A gente fica muito feliz em tê-la aqui, mais um episódio do nosso Jovem Tex. E, bom, indo direto ao ponto para iniciar o nosso bate-papo aqui, sempre informal, como a gente sempre fala. O Thiago falou, né, do resumo do seu currículo, e a gente queria saber um pouco melhor como é que foi essa experiência acadêmica, assim, você cursou, é, você tem duas graduações, né? Não sei se você cursou simultaneamente ou se primeiro você fez uma e depois a outra, então fique absolutamente à vontade para iniciar esse bate-papo e compartilhar conosco sua trajetória. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite. Estou muito feliz que eu sou considerada jovem. Ah, que maravilha. Ganhei o ano inteiro agora. A gente ser chamado para ser entrevistada é um negócio legal, chique, né? Eu gosto de coisa chique. Eu falei, meu Deus, não acredito. Então, estou super feliz, de verdade, super feliz. Adoro coisa informal, novidade. Amo. Então, o coração tá quentinho aqui. Inclusive, tá um frio danado, mas o coração tá quentinho por conta desse convite. E falar para vocês e para todo mundo vai ser sensacional. Eu não fiz faculdade simultânea, não. Misericórdia, não tinha condições. Eu fiz direito primeiro. Eu fiz direito aqui na PUC de São Paulo. Eu fui bolsista do ProUni, 100% de bolsa. E eu comecei com. Quando eu comecei direito, eu tinha 23 anos, que é um pouquinho mais velha do que os meus colegas. Tinha colega lá que tinha 18, até um pessoal de 17 que tinha terminado logo o colégio. Então, eu comecei um pouquinho depois, porque foi quando eu consegui a bolsa de estudos, então fui bolsista 100%. E a contabilidade eu comecei a fazer em 2015 e terminei no segundo semestre de 2017, que foi 2 anos, foram 2 anos e meio. Então, não foi simultâneo. É, Eu escolhi o direito. É uma história, não é intuitiva, tá? Não é uma história trivial. Eu escolhi direito na minha época, quando você ia escolher a faculdade para a bolsa do ProUni, você tinha 5 opções. Você podia colocar 5 opções de curso e 5 opções de faculdade. E aí eu coloquei 5 opções do curso, eu coloquei direito, queria direito em todas as 5, e faculdade, daí eu fui trocando. E no final das contas eu consegui entrar na PUC. Mas foi porque quando eu era novinha, eu tinha uns 15 anos, eu era babá. E a minha patroa, ela era advogada. E o marido dela era juiz de direito. E eles chegavam em casa, era processo físico naquela época. Uns processos assim, uns camalhaços, enormes. Eles julgavam aquele maníaco do parque. Tinha um rapaz que entrou no cinema e atirou nas pessoas. Ele que julgava, ele era juiz criminalista. E fora isso, ele recebia muitas ligações para dar entrevista na CBN. E eles usavam as roupas bonitas, de verdade. Falei, pô, eu quero, eu quero usar essas roupas aí. Eles falam bonito. Então, o direito foi por isso, sabia? Sempre ficou na minha cabeça. Eu quero ser advogada, eu quero ir para o direito. Eu queria ser juiz até, na verdade. Então, o direito foi isso. E a minha experiência acadêmica foi assim, viu,
Vinícius, não foi simultâneo, não tinha condições, tá? Que bom que De você tempo, de continua energia. do nosso lado aqui na advocacia. Nada contra os nossos queridos colegas juízes, mas que bom que você ficou na advocacia. Mas muito legal, Verônica, porque não, você foi bolsista, né? 100% no ProUni, e isso é 100%. muito Na de satisfatório, né? contabilidade, não. A de Aham, contabilidade eu paguei normalmente, né? A gente tem aham, que usufruir das coisas quando precisa, e depois que a vida melhora, claro. a gente E qual esclarece. faculdade assim você achou mais difícil, né? Cada um tem as dificuldades, né, durante o curso, né, durante a graduação, mas muitas pessoas muito embora sejam complementares, né, depois que saem do direito, né, da graduação e vão fazer contabilidade, aí encontram um pouco de dificuldade. E qual foi a graduação que você achou mais difícil, assim? As duas foram difíceis, mas foram níveis de dificuldades diferentes. Eu vou começar pela do direito, que foi a primeira. Quando eu entrei no direito, pensa comigo, eu era de outro mundo. Eu morava, até quando eu entrei na faculdade, eu morava em favela ainda. Era outro ambiente, outro tipo de pessoa. Eu tinha outro tipo de trabalho, então eu era babá, recepcionista. Quando eu entrei na faculdade, eu era arrumadeira de motel. Motel mesmo, esses motelzinho fuleiro que tem, pensa. Era divertido. Então era outro mundo. E eu lembro que eu conseguia bolsa porque eu sempre li muito, eu sempre gostei de ler naturalmente, sempre li. Então eu lembro que a minha nota para conseguir a bolsa foi alta muito por conta da parte de humanas, redação, português, toda a parte de humanas. Exatas não foi no chutômetro mesmo, bem mais ou menos ali. Bom, então eu tinha a facilidade e o amor pela leitura, isso facilitou, tá bom? Mas foi difícil porque, primeiro, quando eu entrei na PUC, já fazia 6 anos que eu estava fora da escola. Eu terminei a escola com 17 anos. E quando eu entrei na PUC, eu tinha 23 já. Então, são 6 anos fora de escola, só com leitura normal. E tinha uma questão de ambiente também. Eu não era acostumada com a linguagem, eu não era acostumada com as pessoas, com o tipo de roupa, até com o tipo de leitura. Então foi difícil nesse aspecto, porque eu lembro que no começo da faculdade eu tive que voltar a estudar história. Eu não lembrava mais da Revolução Francesa, por exemplo. Eu não lembrava, poxa, o que aconteceu mesmo? Eu lembro que no primeiro dia de aula, eu lembro disso muito nitidamente. Eu perdi um mês de aula, porque eu estava arrumando os documentos para a bolsa. Naquele tempo era bem burocrático para você, de fato, apresentar os documentos e começar a estudar. Então, passou-se um mês de aula. E estava tendo aula de filosofia, e era sobre Aristóteles. E eu não lembrava nem quem era Aristóteles mais. Então, nesse aspecto, foi difícil, porque eu tive que recuperar muitas coisas do ensino médio que eu não lembrava e que no começo da faculdade é muito importante, e eu tive que me adaptar a um novo ambiente, a novo tipo de pessoas, a novo tipo de linguagem. o- Até hoje está mudando bastante, mas ainda era as pessoas gostavam de falar difícil, tinha muito professor que falava difícil. E eu não entendia, eu falava, meu, eu acho que eu nunca, eu juro, eu pensava, acho que eu nunca vou conseguir ser advogada. Eu não entendo o que eles falam, é uma linguagem complexa. Então foi difícil nesse aspecto, tá? Por uma questão de mudar completamente o meu ambiente, o ambiente que eu vivia e as pessoas que eu convivia e esse gap entre o tempo de sair da escola e ir para a faculdade. Na segunda faculdade, a dificuldade maior foi porque era contabilidade é uma ciência social. Mas eu fui muito com um bloqueio mental. Eu achava, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer as contas? Porque tem matemática financeira, tem cálculo. Eu falava, ai, Jesus amado. E eu fui com muito medo, porque eu achei que eu não fosse conseguir. Inclusive, eu fui fazer faculdade de contabilidade, porque antes disso eu tinha feito um MBA em gestão tributária. E tinha uma matéria de contabilidade dentro do MBA. E eu só passei nessa matéria porque era trabalho em grupo, ainda bem que eu sou simpática, porque eu não conseguia entrar na minha cabeça débito e crédito, um ativo que aumenta a débito. Eu falei, como é que
com um negócio de débito aumenta, não entrou na minha cabeça. Eu falei, eu vou fazer faculdade, porque eu não me conformo de não entender as coisas. Eu falei, vou fazer. Até que falaram, poxa, você vai sair do MBA, já vai entrar na faculdade? Eu vou. E foi a dificuldade foi mais de um bloqueio mental que eu tive. Mas depois que eu entrei, eu fiz a presencial ainda. Os professores foram tão amorosos, assim, eu lembro que tinha o professor Joãozinho. Joãozinho, eu sou fã do Joãozinho, ele dava aula de matemática financeira para gente, então ele explicava de um jeito tão beabá, passo a passo ali, que eu consegui pegar. Então, eu achei que a primeira de direito foi mais difícil do que a segunda, porque a segunda, depois que eu tirei o bloqueio mental, que eu falei, poxa, não, é só estudar que eu consigo, aí fluiu mais naturalmente. Mas as duas tiveram um grau de dificuldade. Tá? Resumo da obra. Nossa, não esperava essa resposta, foi excelente. Muito bom, muito bom. A gente estava comentando antes de entrar, eu tô fazendo contabilidade também, e de fato dá esse bloqueio no começo, e também, né, que você já terminou, eu estou fazendo, mas dá esse hoje que vem do direito, tem um, É, apesar de não ser uma ciência exata, de fato envolve matemática e fazia tempo que eu não estudava isso, mas depois que você vira a chavinha, a coisa anda. Você tem razão. exatamente. Mas, saindo um pouco da sua vida acadêmica, a gente quer que você fale também do seu mestrado, mais para frente, mas assim, entrando um pouco na sua vida profissional depois da faculdade, você estagiou em órgão público, a gente viu aqui na Justiça Federal, não foi isso? E também em escritório. Mas logo depois que você se formou, você advogou na área criminal um pouco, Foi. correto? Advogou um pouco na área criminal para depois ir para o Tex, passou por Big Law, trabalhou no Tozini, trabalhou em Big Four também, e agora está na Baia. Conta um pouco como foi essa transição de sair do criminal para o tributário, se foi por acaso ou não, e depois de sair de escritório para a Big Four e depois sair da Big Four, se vantagens e desvantagens e não sei se o termo correto, mas assim, diferenças, talvez, diferenças e onde você se encontrou mais e o que é que você sente falta, talvez, da advocacia e o que você não sente falta da advocacia agora estando do lado de lá, digamos assim. Ai, ai, eu sou muito grata por ter passado por todos esses ambientes, porque são realmente muito diferentes. Sou muito, muito feliz por isso. Ó, vamos começar do começo, ó, redundante aqui. Meu primeiro estágio foi. Foi na Justiça Federal ou foi no escritório? Foi na Justiça Federal, exatamente. Primeiro estágio, quando eu entrei na faculdade, eu era arrumadeira, lembra? De motel. E aí, o primeiro estágio que eu vi uma plaquinha admitindo estagiário no comecinho era na Justiça Federal, aqui de São Paulo, ali no Pedro Lessa. E foi muito legal, porque eu ainda não tinha. Eu fui tão bem. As pessoas lá me receberam com muito amor, sabia? Eu fui muito. Eu tenho ainda um amigo, o Alan, desde aquele tempo, que foi a primeira pessoa que eu estagiei junto. E a gente é colega até hoje. Então, lá foi um ambiente que me proporcionou virar a chavinha, assim, de frequentar outros lugares. Eu nunca tinha ido na Avenida Paulista, então foi isso que aconteceu lá na Justiça Federal. E foi sem querer, tá? Que eu fui parar lá. Eu vi uma plaquinha na faculdade da PUC, mandei, naquele tempo era físico, tinha um mural, nem sei como que tá isso mais. Fui lá, me inscrevi e me contrataram. E aí, só que aí o estágio em órgão público paga muito pouquinho, era simbólico o valor. E eu sempre, minhas contas eu que paguei, né? Eu fui embora da casa do meu pai com 15 anos, você vê, eu sou da pá virada. 15 anos eu fui e nunca mais voltei. Então vamos do começo. Justiça Federal, eu estagiava na Justiça Federal, foi o primeiro sem querer, tá? Vi uma plaquinha, fui lá e estagiei. Mas aí eu pagava muito pouquinho, então eu comecei a mandar currículos para escritório de advocacia. Mandei um monte de currículo, gente, de coração, assim. Não sabia quem ia me admitir. E aí, no final das contas, a primeira oportunidade que apareceu foi no escritório tributário, de contencioso tributário. Então, eu comecei em escritório em contencioso tributário. E eu me dei muito bem em contencioso. Eu adorava contencioso, porque era físico, né? Então, você tinha que ir muito aos fóruns,
conversar, isso me desenvolveu muito na habilidade de comunicação. Eu não fui sempre comunicativa, não, viu? Isso é uma coisa que ninguém imagina. Eu era extremamente tímida, daquelas pessoas que não pedem nem informação na rua, de tanta timidez assim que eu era. Não conversava com ninguém, e isso me desenvolveu. E, além disso, eu gostei do tributário, porque eu tinha que estudar muito, né? Você tem que saber um pouquinho de civil, um pouquinho de várias outras coisas. E eu sempre fui estudiosa, então eu curti o tributário por conta disso. Então, resumo, eu entrei no tributário sem querer, foi obra de Deus, do universo, seja lá qual for a sua crença, mas eu permaneci porque eu me apaixonei mesmo. Mas aí, no último ano da faculdade, eu sou uma pessoa que gosta muito de novidade, de saber como são as coisas. E aí eu pensei, eu queria saber como é outra área do direito, porque eu só tinha estagiado em tributário. E eu fui procurar trabalho em outra área do direito e me apareceu uma oportunidade na área criminal. Mas era crimes empresariais, então era muito crime contra a ordem tributária também. E aí, no final, eu não descolei tanto assim. Por isso que eu fiquei um ano como estagiária nesse escritório criminal e depois um ano como advogada. E era muito crimes contra a ordem tributária, tá? Eu não me lembro de... Lá não tinha crime comum, era só esse tipo de crime. Tinha crime também financeiros, que eu não atuava tanto. O meu era mais crimes contra a ordem tributária mesmo. E no final do dia, eu cheguei à conclusão que eu não gostei do penal, não, viu? Super admiração pelos penalistas aí, mas eu não gostei. O dia a dia eu achava muito tenso, muito hostil, porque tinha que ir em muitas delegacias. Tudo que é delegacia de São Paulo eu já fui. E é muito hostil a delegacia, muito hostil, principalmente para mulher. Para mulher preta, então, nossa. E aí eu falei, gente, isso não é para mim, não. Para você olhar um inquérito, você tinha que falar com o escrivão, e nem sempre o escrivão queria deixar você ver o inquérito. Era muito complicado, achei ruim, não gostei. Foi por isso que eu voltei para o tributário, em contencioso ainda e ainda em escritório. E aí eu fui migrando, eu saí do escritório pequenininho, quando eu voltei era um escritório bem pequenininho, né, só voltando assim, nessa saída do penal para voltar para o tributário, eu passei 6 meses fora do Brasil. Porque quando eu saquei que eu ia sair do penal, eu pensei assim, o que é que eu preciso ter de habilidade para ser uma tributarista? Conhecer tributário é uma coisa óbvia, mas eu falei, eu preciso de inglês, porque eu vi que as vagas pediam inglês. E eu tinha 10 mil reais na época, era o último dinheiro que eu tinha, 10 mil, mas o dólar deixava, tá, gente? Então não é parâmetro. Eu lembro da cotação até hoje, era 1,60 a cotação do dólar. Eu fui com esse dinheiro para os Estados Unidos, aluguei um quarto lá dentro de uma casa, nem foi hotel, quarto mesmo, e tinha dinheiro para passar no máximo 2 meses. Aí eu fui com essa mentalidade, eu arrumo um emprego lá ou eu volto em 1 mês e meio, mais ou menos. E eu arrumei um trabalho lá, trabalhava de limpar uma lanchonete, arrumar as coisas lá, então eu fiquei 6 meses, bom, para aprender inglês, para destravar o inglês, e funcionou. Eu não voltei fluente, não, porque eu estava terminando o básico, mas destravou muito. Quando eu digo destravar, eu perdi o medo de errar, tá? Eu perdi o medo de errar completamente. Falei, o que importa é eu conseguir falar. Se vai ser mímica, se eu vou ter que repetir 10 vezes, não tem problema. E é isso que trava, na minha opinião, as pessoas a falarem inglês. Só perder o medo de errar. Bom, quando eu voltei, aí voltei para o escritório de advocacia, era um bem pequenininho, chamava RN Haddad, e aí as oportunidades foram surgindo naturalmente. Depois eu vi uma vaga num escritório na Paulista, um escritório maior, me candidatei e fui contratada, sempre contencioso até aqui, tá? E depois, uma época, eu vi aliás, eu vi não, uma amiga minha, que eu estagiei lá no primeiro estágio, você vê como que, dica aqui para quem está no começo da carreira, conexões, gente, isso é muito importante. Então, uma pessoa que eu fazia estágio no meu primeiro estágio, no primeiro estágio, depois de 5 anos, eu já estava caminhando na carreira, ela estava no Tosini, e apareceu uma vaga no Tosini que era bem minha cara, era de contencioso, e ela falou, se candidata. E eu me candidatei, passei pelo processo seletivo,
E aí eu fui para o Tosini. Eu gosto de citar isso porque foi foi o primeiro escritório grande que eu trabalhei. E aí mudou foi uma das guinadas na minha carreira. O que significa sair de um pequeno e ir para um grande? Os casos, né? Foi a primeira vez que eu vi casos internacionais de matérias complicadas como ágil, transfer pricing. Nunca tinha visto isso nos pequenos, não chega nos pequenos. Então, o Tosini, eu digo que foi uma guinada. Eu sou muito grata pelo período que eu passei lá e pelas pessoas que eu convivi lá no Tosini. Fui muito feliz no Tosini. E aí passaram-se alguns anos, eu fiquei lá 3 anos, e aí eu gosto de coisa chique, gente, eu gosto de coisa bonita, sou desse tipo. E aí eu vi a galera do consultivo, e eu tenho uns motivos muito estranhos para escolher as coisas, mas é verdade. Eu vi a galera do consultivo lá e falei, pô, esse povo do consultivo, eles são chiques, né? Eles conversam com os diretores lá das empresas, eles falam de umas operações tão interessantes, planejamento tributário, operações internacionais. Eu vou instituir uma empresa na América Latina, não sei aonde. Eu falei, eu gostei disso aí, gostei da galera do consultivo. Quero fazer isso aí também. Falei, eu vou aprender consultivo. Então, qual foi minha estratégia? Pensei, o que uma pessoa de consultivo precisa saber? Contabilidade. Tributarista precisa saber contabilidade, o do contencioso também. Mas naquele tempo eu achei que para o consultivo era mais importante. Então, eu falei, eu vou fazer a faculdade de contabilidade para eu adquirir essa habilidade. Eu comecei a pedir trabalhos de consultivo dentro do Tosini mesmo, fiz alguns até, não tantos, porque quem é do contencioso não tem tempo, né, gente? A gente é amarrado com prazo, vou te falar, é complicado. Mas aí eu acho que quando você vai se preparando para uma mudança, as coisas acabam que se encaminham, sabia? Na minha vida foi assim. E aí surgiu uma oportunidade para eu trabalhar na Ernst Young. EY, né? Agora mudou a marca, é EY. E eu falei, caramba, eu vou para a Ernst, porque eu vou estar dentro de uma Big Four e nada melhor do que aprender consultivo do que lá. E assim foi minha transição para a Big Four. Eu já tinha terminado a faculdade de contabilidade quando eu fui, e aí eu saí do Tosini e fui para a Big Four. Aí mudou completamente, né? Big Four não tem nada de contencioso, é consultivo na veia. Você pega as operações que a empresa está planejando fazer ainda e dá ali a sua consultoria. Eu adquiri uma visão financeira bem melhor na Ernst, lá na UI. Adquiri uma capacidade de falar. Eu sempre falei muito simples, informal. Não gosto de falar, nunca gostei de falar difícil. E na UI eu aprendi mais ainda a ser assim, porque o meu interlocutor não era advogado. É a galera da empresa, você não vai ficar falando difícil com a galera da empresa, que eles não vão entender o que você fala. Vai ficar até com fama de metidinha, que é chatinho. Beleza? Então, foi isso. Estava eu lá na Ernest, fiquei quase 2 anos, um pouco menos de 2 anos, e apareceu uma oportunidade para eu trabalhar na Bayer, que um amigo meu, que eu fiz faculdade de contabilidade junto, olha só como que as coisas assim se interconectam, me avisou que tinha uma vaga lá e falou, você não quer se candidatar? Me parece que é a sua cara. Realmente era, porque eu fui contratada na Bayer e é onde eu estou até hoje. Qual que é a grande diferença agora? Por isso que eu disse que eu sou grata por esse meu caminho. Porque aqui na Bayer, é como se, quando eu estava na Ernest, por exemplo, eu fazia uma consulta lá, escrevia um memorando com as minhas considerações, entregava para a empresa, eu não sabia o que fazia daquilo mais. Acabou ali. E aqui não, aqui na empresa eu vejo o que acontece com aquele papel que o consultor entrega. O que a gente faz com isso? Como é que implementa as coisas que o consultor dá de ideia lá no papel? Ai, papel não, lá no memorando, lá na opinião legal que eles fazem. E é essa visão que mudou. Eu estou do outro lado do balcão agora. Isso, para mim, é muito rico, porque eu sou muito enérgica, eu sou muito ativa,
eu sempre eu gosto muito de negócio mesmo, de entender o negócio, dessa linguagem de negócios, do empresariado. Adoro isso, adoro, de paixão. E agora eu estou tendo a oportunidade de ver como isso funciona, mas com a bagagem de já ter passado por escritório. Então, quando eu vou analisar um caso de contencioso aqui, eu já tenho uma bagagem de escritório, eu tenho uma bagagem de Big Four, e agora eu estou aplicando tudo isso aqui na prática dentro de um negócio. Eu tenho que. O meu interlocutor aqui é zero advogado, só a galerinha do meu núcleo aqui, mas o resto é a galera do financeiro, da contabilidade, e eu ter faculdade de contabilidade me ajuda muito a me comunicar com essas pessoas, e uma linguagem mais financeira. Eu dou um exemplo que é assim, ó. Tem hora que eu recebo e-mail falando: ai, que legal, Verônica, uma notícia boa para você, temos uma sentença favorável. Aí a impressão que dá é que o advogado fala: poxa, ela vai ficar feliz, tem uma sentença favorável. A primeira coisa que eu pergunto depois: de quanto a gente está falando e quando que isso vira caixa? Então, mudou a visão. Aqui é muito mais número. É o que eu quero saber, de quanto que a gente está falando e quando vira caixa. Isso é muito importante. Então, eu acho que é isso, as diferenças de escritório, Big Four e empresa. Ficou Nossa, claro? muito claro, sensacional eu consigo também perceber e reconhecer a importância dessas transições na sua carreira, né? Você teve em todos os lados, em todas as frentes, desde o seu primeiro estágio na Justiça Federal, que devia ficar fazendo certidão, atendendo as Ah, pessoas que iam lá. Eu estagiei em cartório também na terceira vara federal do Rio de Janeiro, vara criminal também, mas enfim, vi que não era para mim, que meu negócio era advocacia mesmo, depois fui para o escritório. Mas já partindo para a próxima pergunta, é, a gente pôde perceber que as conexões na sua carreira foram muito importantes, né? Pessoas que você havia conhecido lá atrás e anos depois foram importantes para você, para um intermédio para você sair de um lugar para o outro. E conexões é super importante, né? Acho que só um louco recusaria isso. Porque, afinal de contas, por trás de tudo, né? Até das máquinas estão pessoas, né? E com isso, assim, essa é uma pergunta que nossos ouvintes, né, jovens há menos tempo, como a gente fala, sempre gostam, né? O que que você acha, assim, que um jovem deve ter para se diferenciar no mercado de uma forma geral? E já que hoje você está em empresa, né, especificamente o que que ele deve ter para se diferenciar dentro de uma empresa, né? Você passou por diversos setores, mas a gente pode especificar a pergunta, né? O que que você acha que deve ter um jovem para se diferenciar numa grande empresa, mas antes disso, para se diferenciar no mercado em geral? olha, sobre conexões, vou dividir em duas partes minha resposta. Falar das conexões e depois da diferenciação. Realmente, eu tenho tudo na vida são pessoas, né, gente? A gente nasce a partir de duas pessoas, somos criados por pessoas, tudo é pessoas. Então, pessoas é importante, é uma coisa essencial, é o principal da vida. E aí, realmente, as grandes guinadas na minha carreira foi por conta de conexões. Mas no começo da minha carreira, a primeira guinada que foi por conta de uma conexão foi o trabalho no Tosini. Mas eu já tinha no Tosini, eu já tinha mais de 5 anos de formada, quase 6 de formada. Eu acho que é isso, 6 ou 7, quando eu entrei no Tosini. E antes disso, minha carreira era bem estagnada, porque eu não valorizava a criação de vínculo com as pessoas. Eu vou dar um exemplo, eu não tenho amigos de faculdade, nenhum. Porque quando eu fiz faculdade, primeiro eu me sentia inferior mesmo. Para mim aquilo não era meu mundo. Eu não conseguia me conectar com as pessoas que conviviam comigo, eu não conseguia ir no nos mesmos lugares, não tinha dinheiro.
E o sentimento era de que eu era diferente mesmo. Então, eu não valorizava muito conexão, eu valorizava mais a parte técnica. Vou estudar, porque se eu souber tudo, vai dar certo. Então, eu sempre estudava muito e não dava muita atenção para criar relacionamentos genuínos, tá? Quando eu digo conexões, é relacionamento genuíno. Eu até hoje, eu nunca procuro criar conexão com uma pessoa que a energia não bate, de verdade, assim. Eu não brigo com ninguém, mas eu não fico tentando, só porque eu acho que a pessoa. Não, todas as pessoas que eu tenho contato é porque é genuíno mesmo. Eu acho que não precisa você ficar forçando a barra. É isso que eu digo, conexões, relacionamentos genuínos. Então, eu não dava valor para isso. Isso é uma coisa importante. Eu queria que alguém tivesse me dito isso lá no começo, que teria sido bem mais fácil esses 7 anos de começo de carreira. Muito bem. Só para dar essa dica, senão as pessoas acham que eu sempre fui assim, uma pessoa de fácil conexão. Ai, às vezes eu já vi gente me perguntar, mas isso não é para mim, eu não sou muito extrovertida, não sou muito de conversar nos eventos. Não é sobre isso. Eu dou um exemplo assim, ó, eu chego numa sala de aula, num curso novo, tem 40 alunos. Gente, se eu sair do curso com 3 pessoas, que a energia bata e que eu vá criar um vínculo ali duradouro, tá ótimo. Eu não quero, não vou conseguir criar conexão com os 40. É isso que eu tô falando, quando eu penso em conexões. E foram essas 3, um exemplo assim, que foram as pessoas que me ajudaram a dar essa guinada na minha vida, que me avisaram que tinha a vaga aberta e eu passei por um processo seletivo normal, com vários outras pessoas. Então a conexão ela te dá a oportunidade, mas tem que estar preparado, tá? Também não é só conexão por conexão. Eu gosto muito de trazer esse enfoque. Bom, e hoje eu mudei completamente a minha, a minha postura, tá? Eu me preocupo muito mais com conexões do que com a parte. Eu gasto, não muito mais, eu gasto a mesma energia com conexões e com a parte técnica, a mesma. Por isso que, às vezes, tem gente que se admira me manda mensagem no LinkedIn, eu respondo, me pede algum conselho, eu respondo. O que eu puder aceitar de convite, que for para algum evento, se não for me atrapalhar também, porque eu tenho minha vida, né? Eu não gosto de me sobrecarregar, mas eu procuro o máximo possível, que é isso que vai levar a gente para frente, estar cercado de pessoas que nos querem bem, tá? Então é isso, sobre conexões. Bom, e sobre diferenciação, eu vou falar a minha experiência. Por muito tempo, eu tentei fingir alguma coisa que eu não era. Eu tentava fingir a minha situação financeira, por exemplo. Eu mentia o lugar que eu morava, porque eu achava que era motivo de vergonha. Poxa, como é que a galera vai num restaurante caro? Era Júnior, por exemplo. Vai num restaurante caro e eu não vou também, mesmo sabendo que isso que eu não vou, depois o cartão de crédito vai me apertar. Então eu tentava fingir uma coisa que eu não era, fingir que eu tinha mais dinheiro do que eu tinha, fingir que eu era mais formal do que eu era, é, fingir de onde que eu vim, fingir o que que a minha família faz. Meu pai é pintor, por exemplo, parede. Ele é pintor, até hoje ele é pintor, ele curte meu negócio de ser pintor, ele ama isso, ele é pintor. Minha mãe era empregada, ela já morreu, né? Mas era empregada doméstica. Eu mentia muito sobre isso. Eu tentava parecer uma pessoa mais séria, menos colorida, com um brinquinho pequenininho, com cabelo ajeitadinho. E isso me custava muito, muita energia para mim. Quando eu comecei a abraçar genuinamente a minha história e quem eu sou de verdade, eu tenho plena certeza que foi a partir daí que eu comecei a me destacar. Sendo verdadeira. Eu não estou falando que eu não sou sincericida, tá? Não é do que eu estou falando, mas eu sou verdadeira. Então, o meu jeito, eu sou assim, é meio espalhafatosa mesmo. Sim, eu falo de uma maneira informal, eu dou risada, eu conto piada, eu faço assim até com reunião em inglês com os alemães lá. Se eu conseguir falar alguma piadinha em inglês, já consegui, eles riram. Eu falei, nossa, meu inglês tá bom, então, tá? Então, eu acho que
para você, uma das coisas para se destacar é ser verdadeiro. E quando eu comecei a ser uma pessoa mais verdadeira também, eu percebi que eu crio mais conexões verdadeiras com as pessoas também. Porque, não sei, parece que a gente tem um radar para quem é verdadeiro e para quem não é. Eu não sei, eu tenho essa sensação. Às vezes eu falo, poxa, essa pessoa não tem alguma coisa que não está batendo. A gente tem um radar natural para isso. E quando você tenta fingir uma coisa que você não é, dá a impressão que as conexões não fluem tão naturalmente. Tanto que hoje eu sinto muito mais facilidade de fazer amizades, de criar relacionamento com as pessoas do que no passado, quando eu tentava fingir que eu era toda certinha, toda boazinha e tal. Então, eu diria que é isso, tá? Ser verdadeiro com você mesmo, porque a nossa história é uma coisa única, é um negócio muito rico, sabe? Os perrengues de onde que eu vim, dos lugares que eu morei, é motivo de orgulho pelas coisas que eu superei. E outra coisa, eu sempre, eu falei, tem um termo que não é meu, mas eu gostei tanto que eu repito, que chama se viração. De onde que eu vim, me deu essa capacidade de me virar, velho. Eu sou trabalhada na se viração. Só que aí, o ambiente corporativo chama se viração do quê? De resiliência, de flexibilidade, de proatividade. Pô, a gente já tem isso daí. Se você vive com R$ 300 por mês, você é muito flexível. Não tem como, você faz mais com menos, você é agile, que o povo fala. Então, quando eu assumi minha história, eu consegui descobrir que eu tenho qualidades que tem gente pagando MBA caríssimo aí para adquirir e não consegue, tá bom? Então, eu acho que é muito isso, ser verdadeiro, em primeiro lugar. E, paralelamente, a gente tem que estar sempre um passo à frente na nossa capacidade técnica. Por exemplo, quando eu quis aprender consultivo, eu tive que estudar contabilidade antes de aparecer uma vaga de consultivo. Não vai ser muito difícil aparecer uma vaga que você já quer, se você ainda não se preparou. Então, você tem que se preparar antes. E dá trabalho. Desde que eu terminei a faculdade, por exemplo, eu nunca fiquei sem estudar, estou sempre fazendo alguma coisa. Isso também dá um destaque, querendo ou não. Quando alguém abre o meu LinkedIn lá, eu consegui um currículo muito bom, que chama a atenção. Então, essa é outra característica para se destacar. Você tem que se desenvolver tecnicamente. Sempre um passo à frente para o que você quer no futuro. Então, quando eu quis consultivo, eu tive que encarar a contabilidade. Eu quero me aprofundar muito mais nos negócios. Eu quero muito entender de negócio. No futuro, eu quero ser conselheira de administração. Essa é a minha meta. Por isso que eu escolhi um mestrado que não é de direito, é em controladoria e finanças. Aí, ó, eu estou me preparando antes. Não vai aparecer um cargo de conselheira de administração sem eu estar preparado. Eu sei que eu vou ter que começar a estudar espanhol, olha. Então, para se destacar isso também, está um passo à frente, tecnicamente, do que você quer no futuro. Isso é verdadeiro. Eu acho que é isso. Nossa, muito rica mais uma vez a sua resposta. Para quem está ouvindo, eu imagino que fique se perguntando é, várias coisas que você falou quando já se deparou em várias situações que a gente termina omitindo alguma coisa ou fingindo ser quem não é, enfim, é, isso é muito típico do jovem também, ter esse receio de fazer esse tipo de coisa, inclusive com cada um tem sua história, como você disse, é, o mundo hoje é muito mutável, por exemplo, eu que saí de Recife para ir para São Paulo, cheio de dúvidas, assim, e você termina, às vezes, não sendo quem você é em determinados momentos, e quando você acalma tenta ser verdadeiro, as coisas acontecem. Muito, muito legal a resposta, muito, muito rica. Partindo, andando um pouco mais no nosso papo, a gente costuma fazer uma pergunta aqui com relação a casos relevantes na carreira. Você não está mais em escritório, então não são casos, assim, você não precisa falar de casos específicos. Se você quiser também falar, porque você trabalhou muito tempo em escritório, pode ficar à vontade, mas casos ou projetos ou alguma situação que você vivenciou e que
foi algo marcante para você, que você teve uma solução inovadora, ou que você conseguiu chamar uma atenção no mercado, ou no escritório, ou agregou muito para a empresa, e que você pensou, não, isso aqui realmente é marcante na minha carreira, e eu vou lembrar sempre como eu consegui agregar e contribuir na vida das pessoas, ou contribuir na empresa, ou contribuir para o cliente em determinada situação. Pode ficar super aberta para responder da forma que for mais conveniente para você, considerando sua experiência vasta em negócios e empresas e escritórios e também algo acadêmico, enfim, considerando sua experiência multidisciplinar, pode responder como preferir. Ó, eu vou falar de dois casos que me marcaram por motivos diferentes. O primeiro, e esse eu posso falar até o caso, porque ele é bem famoso. Se você der um Google, você vai achar que é o caso Colgate, a operação da compra da Colinos pela Colgate. Por que que esse caso me marcou? Eu trabalhava nesse caso quando eu estava no Tosini. Me marcou porque foi o primeiro caso complexo, internacional, grande que eu tinha trabalhado. E me marcou também porque eu sou da época do creme dental Colinos. Eu tenho 39 anos, então eu lembrava do Colinos, que vinha numa embalagem era metalizada, não é hoje em dia que a embalagem é mais de plástico, era metalizada e tal. E era nessa época da Colinos, era uma época que eu era pequena e era um perrengue lá em casa. Inclusive, o creme dental era muito economizado, porque eu não tinha muito, eu tinha que colocar só um pouquinho na escova de dente. E quando eu me vi, de verdade, trabalhando no caso daquela complexidade, como advogada, e aí eu lembro que a gente estava numa fase de recursos, então você tinha que analisar o caso todo, é um caso antigo, é da década de 90. Você tinha que analisar o caso todo e trazer, entender o que aconteceu e trazer novos argumentos. E eu era responsável, não a responsável, mas uma das pessoas do time que trabalhavam nesse caso, aquilo me deu um clique muito grande. De, sabe aquele momento que você fala, caramba, como eu evoluí? Como que eu preciso agradecer a Deus, a tudo por eu ter conseguido chegar aqui, porque até uns anos atrás eu estava economizando creme dental Colinos e agora eu estou trabalhando numa operação internacional da compra dessa marca que não sei o que era. Então esse caso foi muito marcante para mim nesse aspecto pessoal e tecnicamente foi marcante porque eu me desenvolvi muito tecnicamente, porque eu tive que aprender conceitos ali que eu ainda não tinha tido contato. E mesmo assim a gente conseguiu fazer, na época, isso já faz uns 4 anos, não sei como é que está o caso agora, a gente teve que fazer recursos complicadíssimos, fazer petição inicial com toda essa bagagem da década de 90, e ficou um trabalho muito bom, cliente feliz, o escritório feliz, com o trabalho, suei a camisa, mas deu certo. Então, esse caso me marcou muito. E um outro caso que me marcou muito, eu lembro que eu atuei para uma montadora de carro de luxo. E eu não sei dirigir, viu, gente? Vocês acreditam? Eu nunca aprendi a dirigir. E eu nem entendo de carro, pra vocês terem uma ideia. Eu lembro que um dia eu lembro até hoje, eu estava indo almoçar com a galera e a gente esperando o farol, aí passou um carro assim baixinho, né? Aí eu pro meu colega, nossa, mas que carro bonitinho, bonitinho esse carro, pequenininho assim, né? Minha filha, isso aí é uma Ferrari. Ah, então eu não sou muito ligada em carro, assim, eu não sei muito bem de carro. Mas aí, quando eu fui trabalhar para essa montadora de carro de luxo, era um caso novo para mim, era uma matéria nova, eu nunca tinha visto. E aí eu tive que estudar a Lei Ferrari. Eu não sabia o que era, juro, eu não sabia o que era a Lei Ferrari e estava na minha mão uma defesa de milhões. Eu acho que era um auto de infração de mais de 10 milhões, alguma coisa assim, passava perto. E estava na minha mão para fazer uma defesa e eu não sabia o que era a Lei Ferrari.
Eu adoro contar essa história, porque para a gente ver que é só estudar que a gente consegue. E eu não sabia o que era lei Ferrari, eu tinha que estudar o que era lei Ferrari, porque era um caso de dedutibilidade de despesas, que a montadora ela financiava a reforma das concessionárias, porque tinha um padrão de luxo ali, era muita despesa envolvida, e aí tinha a lei Ferrari no meio. E eu não sabia o que era lei Ferrari, não sabia de carro, não sabia bolhufas, e tinha lá 30 dias para fazer. 30 não, porque quando chega na mão do advogado já passaram 10 dias. E aí eu lembro que eu ficava de madrugada estudando isso para pegar o fio da meada, documentos com o cliente, para ele mostrar a estrutura e tal. E no final das contas, a gente fez uma defesa que tinha a parte escrita, mas a gente fez gráficos lá para mostrar como que era a estrutura de financiamento das concessionárias, por que que aquilo era dedutível, porque a montadora tinha que ter um padrão, tudo bonitinho, não sei o quê. E ficou uma defesa, assim, muito elogiada dentro do escritório. E pelo cliente, eu dou mais valor para o elogio do cliente até, viu? O cliente adorou. E no final das contas, eu lembro que a gente derrubou, logo em primeira instância, mais de 5 milhões de reais. Não demorou muito para julgar esse caso. Esse caso me marcou muito por isso, porque eu tinha muito, às vezes, um bloqueio de achar que as outras pessoas eram mais inteligentes do que eu, porque eu nunca tinha visto aquele assunto. Eu nunca vi, como é que eu vou fazer? Fulano trabalha com isso faz tempo e eu vai ser a primeira vez. E às vezes, quem está chegando a primeira vez num assunto vai ter mais dificuldade, vai demorar mais para pegar o jeito, vai ter que estudar mais. Mas às vezes você vem até com um olhar que não é viciado de quem está lá há anos. E esse caso foi o exemplo real de que eu consigo fazer uma coisa espetacular, ganhar, mesmo sem nem saber o que era o negócio quando eu comecei a trabalhar. Quando eu sinto essa sensação de vou fazer uma coisa nova, meu Deus, não sei. Eu lembro desse caso, sabia? É um gatilho mental meu. Eu falo, poxa, olha o caso lá da sua montadora de luxo, que nem andar no carro de luxo eu andei, gente, mas no passageiro, né? Esse é um caso que me marcou muito, por conta disso, sabe? Foi super novo e mesmo assim ficou um trabalho sensacional. Nossa, que legal. Os dois casos, né? O caso da Colgate é super conhecido mesmo. Como você falou, É, basta dar uma googada aí para saber mais uhum, informações. E isso é muito importante, né? Porque outros entrevistados aqui no nosso canal falaram a mesma coisa, assim, que a gente tem que superar essa barreira como é algo novo que eu nunca vi, eu não vou conseguir, né? E a quantidade de informações que a gente tem hoje é muito difícil, e no direito não é diferente, um tema jamais ter sido enfrentado por ninguém. Eu não conseguiria citar um tema que, metaverso, já tem coisa do metaverso escrito, já. né? Uhum, Por grandes autores, inclusive, professores. uhum, Então, não tem nada de novo e é só você ter interesse, né? Você falou que ficou madrugadas a fio aí, estudando, pesquisando, então é só mesmo é, 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 se dedicar, ir atrás do conhecimento, que no final dá tudo certo. E dá tudo certo, você, felizmente, teve êxito, né? Mas mesmo que no final não tenha o êxito assim, o conhecimento por si só já é algo muito importante. Mas, exatamente. passando aqui para a próxima pergunta, Verônica, você comentou, né, que você está fazendo MBA que é fora um pouco do direito, né, em controladoria e finanças, né, por conta de um planejamento seu para o futuro. E a gente queria saber mais, tipo de curiosidades, se você puder compartilhar conosco, quais são seus planos para o futuro, assim, se é mesmo dentro ou fora do direito, enfim, a gente vai ficar muito feliz de saber um pouquinho mais. Ó, primeira coisa, eu nunca fiz plano de carreira super detalhadinho, tá? Eu nunca fiz um plano. Ah, eu queria no contencioso, depois por um consultivo e agora empresa. Eu tenho, assim, direções que eu quero ir, mas eu vou me preparando e deixo a vida acontecer, porque a gente não tem controle de nada mesmo. Mas a minha direção para o futuro eu quero entender de negócio mesmo, negócio de uma empresa. Como que essa empresa faz para ganhar dinheiro, para crescer?
que tem por trás das decisões de negócios. É essa a minha linha mestra do futuro. Eu não sei se vai ser como conselheira de administração, é uma possibilidade que eu acho legal. Diretoria dentro de alguma empresa, como empresária, eu montar o meu negócio, eu gosto muito disso. Então, eu não tenho certeza quais caminhos que o universo vai me levar, mas a minha direção para o futuro é muito negócio. Eu quero muito entender de negócio e, de alguma forma, influenciar em algum negócio, porque eu acho, eu tenho uma crença atualmente que quando você mexe com negócios, é a melhor maneira de você influenciar positivamente a vida das pessoas. Quem influencia em negócio gera emprego. Eu estou muito focada em diversidade. Já pensou se eu tenho uma empresa, eu, Verônica, abro uma empresa, essa empresa bomba, olha o tanto de vida que eu mudo, gente. Uma mulher preta mudando a vida de um monte de gente. Lógico que eu vou contratar um monte de gente preta também. Então é o melhor caminho que eu vejo para influenciar positivamente na vida das pessoas. E para influenciar no mundo também, sabe? Como ser humano. E fora isso, eu percebi que eu sou uma pessoa muito ativa. Eu sou muito enérgica, eu gosto muito de conversar, gosto de coisa nova. E não existe nada mais que acolha essa minha personalidade do que negócio. Primeiro que não tem rotina, tem perrengue, tem pepino para resolver e você depende das outras pessoas para fazer a roda girar. Então, acolhe bem esse meu jeito inquieto, assim, de querer sempre o novo, de querer sempre evoluir. Resumo da ópera: a minha direção para o futuro é negócio, empresariado, esse tipo de coisa. Bom, muito legal. Inclusive, quando você fala que você se prepara, mas também não quer prever tudo passo a passo, é o meio termo ideal, na minha opinião, porque algumas pessoas simplesmente deixam a vida acontecer e não se preparam, enquanto outras fazem o inverso. Elas querem prever exatamente cada passo do que vai acontecer, e aí a vida fica chata, né? Fica enfadonha e talvez seja, como você disse, até pouco efetivo, porque não dá para prever exatamente tudo que Não vai dá, acontecer. não tem como, né? É, mas muito, muito interessante esse meio termo que você chega na sua resposta, eu concordo muito com isso. Bom, Verônica, a gente está caminhando para o final, infelizmente. ah, Suas bate-papo está sendo muito rico. É, essa última pergunta essa última interação que a gente faz, saindo um pouco da sua atuação profissional e acadêmica, entrando pouquinho na sua vida pessoal, que está tudo conectado, né? E as Sim, pessoas hoje talvez queiram saber como, entre aspas, equilibrar os prazeres pessoais, a vida. Você falou que eu tenho vida, né? Eu não posso aceitar tudo, eu não posso ir para todos os eventos, eu não posso fazer hum, todos os cursos, eu não posso, porque eu tenho vida e realmente você tem. A gente está vendo aí muitos incidentes de pessoas que não conseguem fazer essa diferenciação partindo para a pergunta e pensando nos seus hobbies, o que é que você faz fora do direito e da contabilidade e da academia, o que é que você lê, o que é que você escuta, é, podcasts, séries, músicas, livros, documentários, enfim. E também hobbies, o que é que você gosta de fazer no tempo livre ou não? ó, antes da pandemia, eu era forrozeira de carteirinha. Todo sábado eu tava no forró. Nossa, adorava um forró. Gente do céu, botava minha sapatilha e ia pro forró. Daí veio a pandemia e esse hobby ficou um pouco para trás. E aí, na pandemia, eu sempre fui solteirona convicta também. Pensa, mulher, sempre fui solteirona, livre, vou e volto a hora que eu quero, sempre fui meio da pá virada. Aí, na pandemia, eu conheci o Luiz, que é meu marido, e já casei logo na pandemia mesmo. Conheci, não passou muito tempo, já casei mesmo. Porque o Luiz, ele é evangélico. Então, para ele é um valor casar, ele não pode cometer fornicação. E eu sou espírita, ó. Eu não estava muito preocupada com esse negócio de fornicação, não. Mas para ele era um valor, e eu era solteira mesmo. Falei, tá bom, vamos casar. E casamos na pandemia, então.
Hoje em dia, o que a gente faz mais, o forró ainda não deu para voltar, ele é cozinheiro, né? Ele manja dos paranauês. Então, a gente faz muito passeio de restaurantes novos, diferentes. A gente mora aqui na região de Mogi das Cruzes, então a gente vai nas coisas da região. Eu gosto muito de parque, gente, adoro parque. Eu gosto de ir no parque, ficar tomando um sol, andando. Eu nunca fui de balada com som alto, exceto forró. Forró eu gostava. Mas balada mesmo, ficar em barzinho com som, nunca foi muito minha praia, não. Então, resumo da ópera. Meu hobby hoje é muito bares, visitar a família, que é importante. Esse final de semana, Dia dos Pais, por exemplo, eu vou. Muito parque, esses programas mais light, assim, que a gente procura fazer sempre. E aí, de música, gente, eu não tenho um gosto musical, eu gosto de tudo que é tipo de música, eu sou muito da pá virada. Tem dia que eu tô num sertanejo maluco aqui, desses de sofrência. Tem dia que eu tô num samba, tem dia que eu gosto de rock pesado, esses rock pesado, tipo, pá, 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 na pauleira, assim, adoro também. Não tenho, não tenho critério para música. Adoro todo tipo de música. E livro, tem um livro que eu leio muito, mas tem um livro que depois que eu li, sabe o que mudou um pouco a minha visão? Eu comecei a entender melhor que, no fundo, a minha história foi mais privilegiada do que eu pensava. Foi bom para mim, que chama Antifrágil, o nome do livro, é do Nassim Taleb. Eu gostei muito desse livro, muito. Eu lembro, lá tem um exemplo, que é assim, esse exemplo é o que mais ficou na minha mente para entender o raciocínio. Ele dá um exemplo de um motorista de táxi, em Londres, ele é mais chique, né? Mas beleza, motorista de táxi, que era irmão de um cara que trabalhava num banco, desses bancos de investimento, chique no último, né? E aí o cara que trabalhava no banco, ele foi construindo a carreira corporativa dele, tranquilão, vai lá, vai subir no cargo, até que alcançou um patamar lá, na casa dos 50, quando ele chegou perto de 50, ganhando um baita salário, banco, né, gente, de investimento ainda, o cara tava bombando lá, um puta salarão. E o cara que era motorista de táxi, não tem uma renda fixa, ele tem uma renda variável, e conseguia ter uma vida confortável com a família dele, mas não era certinho, todo mês ali, igual o cara do banco. E aí, no final das contas, ele conclui o seguinte: a sociedade acha que esse cara do banco ele está numa situação mais segura do que o motorista de táxi, que é muito volúvel, tem dia que tem corrida, tem dia que não tem. E no final do dia, o que acontece é que esse cara no banco com 50 anos, se dá uma zica no cargo dele lá, ele é demitido, o banco fecha, o banco vai à falência, vai ser muito difícil ele se recolocar. Então, na verdade, ele não está seguro. Muito pelo contrário, ele está muito frágil ali, extremamente frágil. Já o motorista de táxi, ele tem aquela variação de dias, tem dia que vai ser uma corrida melhor, menor, tem dia que vai ser maior, mas por conta disso, ele já leva uma vida que já pensa nessas instabilidades. Então, ele poupa, ele já consegue levar a vida com um custo de vida ali que não vai consumir a energia dele, e no final ele está mais seguro, porque ele sempre vai ter corrida. A diferença é que um dia pode ter mais, outro menos, mas ele nunca vai levar um tombo assim, pau, tão grande, quanto o irmão dele que trabalhava no banco. E esse exemplo, quando eu vi, eu me identifiquei, porque eu já troquei muito de lugar, você viu, né? Lugar para trabalhar, já troquei muito de profissão. Eu nunca não fiquei tanto tempo num lugar só, galgando altos cargos, e eu me sentia mal por isso. Eu falava, gente, será que eu troco demais? Será que eu sou muito inquieta de sempre estar procurando coisa nova, de sempre fazer várias coisas? E no fundo, não. No fundo, eu estou me colocando numa posição de mais possibilidades. Porque pensa comigo, olha só, hoje em dia, eu já tenho duas fontes de renda, por exemplo. Eu trabalho na Bayer e sou professora, olha que legal. Isso já te dá uma segurança psicológica sensacional. Você já tem duas possibilidades de trabalho. Eu tenho várias possibilidades para trabalhar. Eu posso trabalhar em contabilidade, eu posso trabalhar como tributarista,
Se eu quiser dar a louca, virar penalista de novo, eu posso ser autônoma, eu posso montar meu negócio, eu posso trabalhar com palestras, porque eu fiz vários cursos para aprender a falar bem, eu posso trabalhar com marketing digital, que é um negócio que eu estou estudando bastante. Olha a gama de possibilidade que eu tenho. Então, no fundo, eu estou num ambiente seguro dentro dessa variabilidade. É por isso que esse livro eu gostei muito, porque ele fala de fragilidade e antifragilidade. Na verdade, você está frágil quando você tem uma opção só. Você está num lugar só, você depende só daquilo. Aí, se aquilo dá uma zica lá, dá uma coisa, dá uma turbulência, pronto, acabou sua vida. E quando você coloca sua vida de forma a ela ramificar o máximo possível, você ter várias possibilidades, no fundo, você está mais seguro, você está antifrágil, na verdade. Esse é o oposto, né? Antifrágil. Então, eu considero que eu sou uma pessoa antifrágil, porque eu tenho. A minha história me fez ser antifrágil. Não tem quase nada. Se eu tiver que. Pô, se eu tiver que fazer faxina, velho, eu vou em outro país aí que as faxineiras ganham bem, eu ganho dinheiro fazendo faxina, eu sei fazer faxina. Eu sei cozinhar, eu sei fazer tudo, então eu sou antifrágil. Esse livro eu gosto muito. O nome do livro é Antifrágil. Pô, muito legal você citar o Taleb. Eu gosto muito dele também. Adoro. É. Eu tava lendo há pouco um livro dele que chama Iludidos pelo Acaso. Vale muito a pena também falar um pouco sobre a importância da sorte, como a gente é presunçoso para achar que tudo a gente teve o mérito, tudo fomos nós porque fizemos e acontecemos e descartamos. E nos sentimos, inclusive, ofendidos quando alguém diz que nós tivemos sorte. Ele fala muito sobre isso também, é um autor que super vale a pena. Ah, eu gosto. Muito, muito legal você falar do Taleb. Vini, quer complementar para fazermos alguma observação, trocar para a Verônica para a gente fechar? Antes de passar a palavra para a Verônica novamente, para as últimas considerações dela, eu só queria mesmo agradecer, parabenizar pela sua trajetória, né? Eu tenho certeza que é muito inspiradora para mim e será também para todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que assistirem, e vai agregar muito. E no mais, é só reforçar mesmo o agradecimento. Foi um bate-papo muito satisfatório. A gente adorou sua vida, sua história, né? Tanto a nível pessoal como profissional também. E muito obrigado, Verônica. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Gente, eu que agradeço, estou muito feliz. Ó, a primeira entrevista da minha vida, gente, primeira de muitas. E privilégio nosso, privilégio nosso. Eu nunca vou É, esquecer. A primeira vez a gente nunca esquece. Então vocês vão morar no meu coração para sempre. A primeira entrevista que eu dei foi para o Vinícius e para o Thiago. Obrigada, eu estou muito feliz, de coração, de verdade. Obrigado, Verônica, obrigado. Eu vou terminar então fazendo uma coisa que estão me pedindo muito. Eu e o Vini, nós não somos tão profissionais ainda, mas as pessoas falam, peçam para seguir, acompanhar o canal. Então, pessoal, quem puder aí Exatamente. Ah, seguir, se inscrever no canal, pô, acompanhar. A gente é muito, muito ativo no LinkedIn, no Instagram e também, por favor, sugestões de próximos convidados, críticas aqui a gente quer melhorar. É um projeto super novo. Acho que a gente está super feliz em tocar e cada vez mais eu vejo como é rico conhecer um pouco mais das pessoas. Hoje, baita aprendizado para mim, uma sexta-feira que certamente não teria sido tão boa se não fosse pelo Jovem Tex e, obviamente, pela Verônica. Então, obrigado, pessoal, um prazerzão e vamos lá, sextou. Tchau, tchau, sextou, gente. pessoal. Sigam o canal, clica no sininho. Isso é Clica no importante para o sininho, né? algoritmo do YouTube entender que o nosso conteúdo é importante para você. Tá Clica no vendo? sininho, ó. Ó, a convidada ainda promove o Jovem Texas. Tem que Perfeito. promover. Tchau, gente. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau.